poderoso e poderosa, seja muito bem-vindo ao canal Poder Pessoal. Eu sou Martinha Gondim e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre características de multimilionários. Como assim, Martinha? O que tem a ver multimilionário com poder pessoal? Tudo a ver, poderoso e poderosa. Sabe por quê? Porque a organização financeira, que é uma das práticas de ativação do poder pessoal, é justamente sobre isso. Como é que a gente se organiza financeiramente para vivermos a nossa real essência? Porque enquanto estamos vivendo na sobrevivência, a gente não exerce de fato quem nós somos. Por isso que é importante desenvolver essa consciência de expansão, de prosperidade, e por isso que eu quero falar grande. Eu quero falar sobre milionários e multimilionários, porque eu quero justamente isso, que você acredite que também pode se tornar um deles. E eu sei que agora você está pensando assim, Martinha, eu me tornar milionário, multimilionário? Como assim? Você está dizendo que eu posso? Exatamente isso, poderoso e poderosa. Sabe por quê? Porque se um ser humano na face desse globo azul conseguiu fazer alguma coisa, está mais do que provado que todos, se quiserem, podem. Eu não estou dizendo que todos vão, porque nem todos querem, nem todos estão dispostos a pagar o preço. Mas que podem, isso pode. Sabe por quê? Eu quero te trazer um dado que você vai ficar talvez impactado. Sabe o ano 2020, o ano que o mundo parou? O ano que teve o maior índice de desemprego? O ano que teve o maior índice de empresas que fecharam? Pois bem, justamente nesse ano de 2020, segundo dados do relatório Global Wealth Report do banco Credit Suisse, em 2020 foi o ano que mais milionários, mais pessoas chegaram à marca de mais de $1 milhão, representando um total de 56 milhões de pessoas, o que foi um aumento de 10% comparado ao ano de 2019. Então, onde 2020 tudo parecia tão difícil para todo mundo, nem é para todo mundo. 10% a mais de milionários se fizeram no meio do que aconteceu em 2020. Por que eu estou trazendo isso aqui, esse dado, e eu quero que você entenda? Porque o que eu sempre falo, tanto aqui no canal, em qualquer lugar que você me vê falando, você vai escutar basicamente a essência do que eu digo é: não há limite do que o ser humano pode fazer quando ele acredita que pode e está disposto a se colocar em ação para alcançar o que realmente deseja. Nesse vídeo eu vou te entregar 5 características básicas desses milionários e multimilionários. Isso mesmo, o sucesso deixa rastros, como já diz Anthony Robbins. Comportamentos e características semelhantes acontecem independente da área em que atuam. Olha que legal! Então, como é que essas pessoas pensam, como é que elas agem? Quais são as características que elas têm? É isso que eu vou te entregar agora nesse conteúdo, nesse vídeo. O que é que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Primeiro, é lógico, eu já me inscreveria nesse canal. Se você é novo por aqui, se inscreve nesse canal, vem comigo falar dessa egrégora de autodesenvolvimento, de superação, de se autodesenvolver para contribuir com a humanidade. Ativa as notificações, atualmente vídeos novos estão chegando aqui no canal todas as segundas, quartas e sextas-feiras. E também já dá o seu like, porque eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo. Agora, pega o seu caderno do poder e vem comigo, porque você vai anotar essas 5 características dos multimilionários. A primeira característica, ou qualidade, se você quiser chamar assim, é que essas pessoas sonham alto. E todas as vezes que você começou a dizer quais eram os seus sonhos para alguém, alguém mandou você parar de sonhar? Assim aconteceu comigo inúmeras vezes. Quando eu abri a boca para dizer que eu estava insatisfeita onde estava e que eu sonhava com algo maior, pare de ser ambiciosa. Isso é pecado. Pare de querer ser mais do que você não é. Então eu já te digo, poderoso e poderosa, essa é a primeira característica em comum a todos os milionários. Sonham alto. Sonham com a imaginação adiante, sonham acreditando que podem e se projetam 5, 10, 20 anos à frente de sua realidade de agora.
Todos têm essa característica em comum. Eles não focam o aqui e o agora, entendendo que essa situação é definitiva. Não, eles entendem que onde estão aqui e agora faz parte de um processo que está os levando para onde eles desejam em anos seguintes. Eles, além de sonhar altos, exercem grandiosamente a sua capacidade imaginativa para encontrar recursos, meios e possibilidades para a realização da grandiosidade dos seus sonhos. Então, você está com os sonhos enterrados aí, adormecidos? Alguém te fez acreditar que você não é capaz e que esse sonho que você tem aí dentro você não vai realizar? Primeiro passo, eu quero que você desenterre daí de dentro do seu inconsciente esses sonhos agora. Eu quero que você coloque num papel quais são esses sonhos, mesmo que eles pareçam assustadores. Algumas vezes, quando eu imaginava os meus sonhos, chega me dava um frio na barriga, de tão grande que eles eram. Mas quanto maior o sonho, mais aquilo nos inspira para nos tornarmos a pessoa adequada para realizar aquele sonho. Significa dizer que a gente vai precisar desenvolver habilidades, aprender, se desenvolver mais para, obviamente, se tornar a pessoa merecedora da realização desse sonho. Quer dizer que você vai crescer mais e, obviamente, vai contribuir mais. É essa a primeira qualidade, a primeira característica dos milionários. A segunda característica é que eles fazem o que amam. Encontraram prazer no seu trabalho e, obviamente, nunca sabem se estão trabalhando ou se divertindo. E muitas vezes, no início da nossa trajetória, é lógico que a gente precisa trabalhar nas oportunidades que aparecem, mas sem perder a nossa essência. O ponto-chave aqui é que a gente não precisa fazer o que outros dizem que a gente deve fazer, porque senão a gente corre o risco de passar uma vida inteira sem nunca realizar os nossos sonhos, porque a gente está tentando se adequar ao que outros disseram que a gente deveria fazer. Mas quando junta o que adora se fazer, o que se ama fazer e coloca isso em profissão, é claro que inevitavelmente as probabilidades de crescimento são infinitas. Primeiro, porque você vai fazer tudo com amor, porque você gosta daquilo. E segundo, que você vai fazer tão bem feito, mas tão bem feito, que o mundo está disposto a pagar por aquilo. Agora eu vou te dizer uma coisa, não necessariamente precisa ficar selecionando e dizer, não, eu não vou fazer isso aqui porque eu não gosto disso. As pessoas multimilionárias, milionários e multimilionários encontraram algo que elas gostam de fazer dentro de uma área de crescimento. Então analisa-se o mercado, qual é a necessidade do mercado. Ok, dentro dessa necessidade de um nicho específico ou de um mercado, o que é que eu posso abraçar e adaptar com o que eu gosto de fazer, com o que tem a ver a minha essência para entregar o serviço. Por que eu te digo isso? Porque muito provavelmente pode estar ligado a vendas, pode estar ligado a produtos ou serviços ou tecnologia e você já de cara dizer, não, eu não gosto disso. Mas vendas, produtos, serviços e tecnologia é o que supre grande parte da necessidade do mercado. E se você de cara já diz, eu não gosto disso, você desperdiça a oportunidade de ir caminhando na necessidade do mercado até encontrar o que você gosta de fazer dentro daquilo. É como que, por exemplo, vamos supor que você ama palestrar, ama ensinar, tá? E aí você diz, não, vendas não é para mim. Só que quando você ensina, quando você palestra, inevitavelmente você já está ensinando as pessoas sobre os benefícios daquilo que você vende. Então você aliou o que você ama fazer junto com a necessidade do mercado e não tem como, você se torna imparável, porque você está se tornando cada vez melhor naquilo que você ama fazer, atendendo uma demanda de mercado. Vamos para a terceira característica. Eles simplesmente são comprometidos com a excelência. Quer dizer que estudam o tempo inteiro, eles seguem aprendendo, eles seguem se aprimorando, eles seguem entendendo o movimento do mercado e a necessidade que o mercado tem dos produtos deles. E eles simplesmente não param no tempo, eles se renovam, se adequam, aprendem e são comprometidos com a excelência. Esse é o ponto. Então, poderoso e poderosa, eu te pergunto, quando foi a última vez que você fez um curso?
ou na sua área, ou de expansão de mente, de consciência e de mercado? Quando foi a última vez que você leu um livro? Quando foi a última vez que você se relacionou numa roda de pessoas que estavam muito mais à frente do que você profissionalmente nesse momento? Esse é o ponto. Quando a gente não para de aprender e de estudar, inevitavelmente, mais e mais oportunidades começam a aparecer na nossa vida. Não tem como. A quarta característica, eles são conscientes dos seus defeitos e dos seus pontos fracos, mas eles simplesmente não se deixam abalar por isso. Eles compreendem que na humanidade existem pessoas que são bons em algo e outras que são bons em outra coisa. Não necessariamente, aliás, não existe nenhum ser humano bom em tudo. E o que é que eles fazem então? Conhecendo os pontos fracos, eles não se apegam com isso e não se esbarram diante desse obstáculo. Não, eles se concentram no que eles sabem que são bons e potencializam isso. Obviamente, os pontos que são fracos, eles ou delegam, ou agregam sócios, ou encontram meios de fazer, pagam por alguém que tem as habilidades que eles não têm ainda, mas não deixam que os pontos fracos sejam um empecilho para realizar o que querem. O quinto ponto, poderoso e poderosa, antes desse quinto ponto, eu quero que você me acompanhe lá no Instagram, Martinha Gondim Oficial. No meu Instagram, todos os dias tem algum conteúdo que fala sobre como a gente pode se tornar cada vez melhor, cada vez com mais consciência das nossas reais capacidades, independente de nossas limitações, que todo mundo tem. Ok, tenho essas limitações, tenho esses defeitos, tenho esses pontos fracos, mas quais são os meus pontos fortes e como é que eu posso maximizar os meus pontos fortes para me tornar cada vez melhor como pessoa, como profissional, sendo melhor e entregando o melhor de mim para o mundo. É disso que se trata. O dinheiro é apenas uma consequência disso tudo. Agora, eu vou te revelar a quinta característica, a quinta qualidade dessas pessoas e, claro, vou te revelar também uma DD minha, uma dica diamante. A quinta característica é, essas pessoas que se tornaram milionários, elas trabalham horas e horas e horas. Para elas não tem sábado, domingo nem feriado. Se tiver trabalho, é o trabalho. Elas têm a prioridade, obviamente, tem a família, tem o seu lazer, mas o seu lazer é muito pequeno porque grande parte da felicidade delas já está na melhoria do seu próprio trabalho. Então, poderoso e poderosa, se você acha que trabalhando 3, 4 horas por dia você vai alcançar a riqueza absoluta, a prosperidade plena, não é bem por aí o caminho, tá? Horas e horas e horas dedicado à melhoria de si mesmo, de produtos e serviços e de entrega de qualidade, de solução para o mercado, solução para a humanidade. E a minha DD, a minha dica diamante é: essas pessoas, elas vivem com menos do que elas ganham, porque, obviamente, se elas gastam tudo o que ganham, jamais elas teriam acumulado riqueza para se tornarem milionários ou multimilionários. Então, quando você vê alguém que é muito próspero economicamente, você precisa entender que a forma como ela se veste, o carro que anda e as joias que usa, muito provavelmente, se é realmente um milionário de verdade, milionário aqui principalmente, aquilo ali é comprado com rendimentos do patrimônio que essa pessoa já tem. Porque se antes de atingir a conquista já fosse gastando tudo o que se ganha, nunca se atinge a prosperidade plena. Sempre vai ficar dando voltas em torno de si, ganhando para pagar contas e não importa em que nível. Pode ser pessoas que ganhem milhares e que têm que pagar, gastam com mais milhares,1. Então, em vez de estarem progredindo ano após ano, elas ou permanecem no mesmo lugar ou estão regredindo. Em suma, a conta é, ao final de cada ano, qual é o balanço do patrimônio? Foi acrescido? Foi desenvolvido? Foi multiplicado? Ou foi aumentado? Ou foi regredido? Foi parado? Enfim, então, com esse balanço anual, se tem noção de características, de hábitos e de comportamentos. E eu tenho certeza absoluta que, de posse dessa informação, você vai refletir sobre isso. Como é que você tem dedicado sua vida? Como é que está seu lado emocional, seu lado pessoal e seu lado profissional? Voltado para acessar a prosperidade plena. Esse é o método que eu criei. Acesse a prosperidade plena ativando o seu poder pessoal. Podemos
ter mais, porque podemos nos tornar mais. Então, poderoso e poderosa, 2020 bateu esse recorde de 10% mais milionários do que 2019 e a previsão para os próximos anos é que esse número aumente e aumente e aumente e aumente. Então agora, poderoso e poderosa, eu quero que você decida em que é que você vai concentrar dia a dia sua energia vital, seus pensamentos, seus hábitos e seus comportamentos dentro dessas qualidades, essas características que eu mencionei para você das pessoas milionárias. Você, a partir de agora, decide concentrar para expansão ou para regressão. Questão de escolha no mundo de dualidade que nós temos. Eu desejo de coração que você esteja comigo, se melhorando todos os dias, entendendo que a gente pode ser mais e melhor para contribuir com o outro. É disso que se trata. Desenvolvimento humano para servir à humanidade. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.